2h40 e conforme prometido, vamos ter o nosso bate-papo. Claro, nosso convidado já chegou. Já temos também convidado na linha. Você está ouvindo? Programa Fica Ligado. E aí, tá ligadinho? Já compartilhou o nosso link aí com o pessoal também para bater o papo aqui conosco? Ó, nosso WhatsApp DDD 11 96593 8295, tá? Então, até mesmo ontem eu já estava comentando, né, com relação a essa questão da dislexia. Então, se você tem um leve distúrbio, ou digamos, percebe que seu filho tem uma grande dificuldade na escola, não consegue decorar algumas letras, não consegue pronunciar algumas letras, vê uma certa dificuldade. Então, esse nosso bate-papo hoje talvez traga aí algumas respostas, né? Deixa eu abrir já aqui o microfone da nossa participação técnica. Patrícia Gomes, ela é fonoaudióloga, também pós-graduada em saúde pública e ainda mais psicopedagoga. Vamos ver? Oi, Patrícia, tá na linha? Oi, boa tarde, tô sim. Ótima tarde, Patrícia. Bem-vinda ao nosso programa Fica Ligado. Muito obrigada. Ó, participando aqui conosco está também o Fabiano Tobias. Boa tarde, Fabiano. Tudo bom, Tony? Já estamos aí. Bacana, obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Por nada, um prazer. Né? E também para você dispor, né, da sua, entre aspas, infância, intimidade e tudo mais, né? Patrícia, eu já estava até comentando e abri o nosso bloco nesse bate-papo com relação a essa questão da dificuldade de aprendizagem, né? Essa é uma das maiores características das pessoas que têm dislexia? Isso mesmo. Na verdade, a dislexia, ela é um transtorno, né? Sim. Um diagnóstico feito aí por uma equipe geralmente multidisciplinar, e quem acaba fechando esse diagnóstico é a fonoaudióloga, e a grande dificuldade do indivíduo que tem dislexia é a aprendizagem, em especial o registro, né? Como ele vai escrever e como ele vai ler. Certo. Então ele pode ter dificuldade tanto com as letras quanto com os números. E logo quando criança, quais são os sinais que se deve observar ou se atentar para procurar algum profissional da área e perceber se realmente é dislexia? Quais são esses sintomas ou comportamentos? Então, uma criança pequena, ela já vai ter um pouco de dificuldade quando é apresentada as letras, né? Lá na pré-escola, a escola apresenta, o professor apresenta as letras, essa criança vai ter bastante dificuldade em guardar, é como se ela tivesse uma dificuldade de memorização. Mas a gente vai perceber essa dificuldade muito direcionada com as letras. Então, é aquela criança que aprende tudo muito fácil, mas quando chega com as letras, ela esquece. Então, Entendi. ela aprende um conceito que o professor ensinou, mas quando ele fala, essa é a letra A e volta, onde está a letra A? Essa criança tem muita dificuldade para reconhecer. Então, ela vai ter muita dificuldade nos anos iniciais da alfabetização, principalmente. Entendi. Fabiano, sua infância foi assim, com essa dificuldade? Puxão de orelha dos professores? Não só pelas dificuldades, né? Porque eu também era um pouquinho arteiro, mas na questão da dificuldade era muito isso. Eu fui descobrir a dislexia praticamente com 14 ou 15 anos. E o alívio que foi quando eu descobri que eu era disléxico, que foi quando eu falei, eu não sou burro, eu não sou deficiente de inteligência, assim, não sou burro. Eu tenho um distúrbio, dá pra tratar, e ali foi o alívio pra mim, mas a infância totalmente assim, na hora que, tanto é que eu ia bem em matérias como história, arrasava, geografia, arrasava. Agora, quando chegou na questão de números e letras, principalmente na parte de eu escrever e ler, era a minha dificuldade. Até hoje eu tenho essa dificuldade de leitura e escrita. Eu aprendi a driblar ela, mas eu ainda carrego comigo, entendeu? É uma coisa que eu ainda luto contra, ainda tenho essa dificuldade até hoje. Entendi. Mas e aí os seus pais? Eles ainda não sabiam, né? Não foi diagnosticado. Como é que foi feito esse trâmite todo? Então, eu cheguei a passar por uma fase que eu estava com psicóloga, que eu estava com fonoaudióloga na época, e eu acho que eu fazia 2 psicólogas diferentes, uma fonoaudióloga. Eu estava com umas 4 pessoas cuidando de mim, até que, junto em parceria com a minha escola, uma psicopedagoga, a Verônica Paternost é o nome dela, ela que fez a tese baseada na minha vida e tal,
E junto com ela, a escola identificou o meu caso e me passou para ela. Então, quando eu cheguei para ela, pararam-se todas as outras tratativas, as psicólogas que eu fazia, e ela começou a tomar conta do meu caso, assim. Entendi. Patrícia, já que ele comentou com relação à escola, né? As escolas públicas, elas são orientadas também com relação a esse tipo de criança? Então, na verdade, vou só fazer uma parte do que o Fabiano falou, isso Legal. é bem comum, assim, a inteligência preservada. Aliás, esse é um aspecto que a gente considera para fechar o diagnóstico de dislexia, é que tenha a inteligência preservada. Né? Então, eles são muito inteligentes e acabam indo muito bem nas provas orais. Provavelmente o Fabiano via isso, porque como eles não conseguem registrar, se você fizer uma prova oral, eles têm uma memória auditiva maravilhosa para guardar todas as informações. Então, eles vão muito bem. E aí a gente já começa a perceber toda a diferença. Então, assim, como é que a escola hoje faz, né? A gente tem algumas escolas dentro do estado, que são públicas, ou da prefeitura, que tem, sim, profissionais que conseguem fazer adaptações para essas crianças, né? Para esses adolescentes. Agora, a grande maioria não tem essa formação para adaptação, porque o que precisa? A gente precisa entender o funcionamento dessa pessoa com dislexia, né? Entrar nele e aí sim fazer uma adaptação dessas avaliações para que eles consigam ter uma boa nota. Né? Porque é isso que o Fabiano disse aí. Isso é muito importante. Eles têm a inteligência, eles têm a aprendizagem, só que o método é que acaba não colaborando para que eles tenham um bom desempenho. Então, nem a escola particular, infelizmente, também não temos aí profissionais, né? A gente diz que a inclusão, ela é obrigatoriedade para todas as escolas, e eu também sou a favor disso, mas infelizmente a gente não tem aí uma preparação de todos esses profissionais para acolher e ajudar na parte de alfabetização mesmo, na aprendizagem. Então, a grande maioria vai ter o que o Fabiano vai falando aí. Muitas vezes vão para psicólogos pensando que essa criança tem um problema comportamental. E, na verdade, ele tem uma dificuldade de aprendizagem, né? E aí ele vai ficando com a autoestima muito ruim. E aí a gente vai tendo, sim, um comprometimento emocional que foi gerado por essas dificuldades dele de aprendizagem. Entendo. Então, aí a sua pergunta é se os profissionais da escola estão preparados? Infelizmente, não. Entenda. Assim também como os profissionais da saúde que também não estão preparados para o que vier agora com relação à pandemia, né? Tudo muito incerto, né? Isso, então assim, na verdade é tudo muito novo na pandemia, né? E aí para quem é disléxico isso vai ficar ainda mais difícil. Pois é, e não é nada novo, né, dislexia? Não é nada novo, nada novo. A gente tem aí relatos muito antigos, né, da dislexia. E ela faz parte do nosso rol aí de diagnóstico há muitos e muitos e muitos anos, mas infelizmente a gente está vendo agora uma desinformação muito grande. Então, ou o professor fala que é dislexia, ele até identifica, mas ele também não sabe lidar. Né? Então, às vezes até tem essa percepção de que a criança tem uma dificuldade, que pode ser um quadro de dislexia, mas ele não consegue, ele não tem informação e nem formação para lidar com a aprendizagem dessa pessoa que é diferente, né? Não é que eles não aprendem. No caso, a senhora já até comentou com relação à criança dislexa que ela também sofre da autoestima, né? Acaba tendo um mau comportamento com os amiguinhos, na verdade não consegue criar amigos, né, novos amigos ou se socializar, né? Pode criar depressão ou qualquer outra consequência por causa da dislexia? Então, na verdade, a dislexia ela vai fazendo com que e aí até depois é legal conversar um pouco como é que o Fabiano se sentia na escola, porque eles vão se sentindo incapazes, porque eles se esforçam, a grande maioria, né, para aprender, e eles não conseguem, então eles vão criando, e aí cada um vai para um caminho, pode sim vir para um quadro de depressão, pode vir para uma alteração aí de comportamento. Então aquela criança está prestando atenção, mas ela não consegue aprender, muitas vezes ela foge para ela indisciplina. E aí o professor acha que é uma questão totalmente comportamental, mas é uma criança que não está conseguindo. Então imagina lá, eu sempre falo para a gente trazer um pouco para a nossa realidade enquanto adultos. Imagina você que você acha que você sabe espanhol
que é uma língua que nós, né, aqui do Brasil, achamos que a gente aprende, que a gente sabe. Então você vai assistir uma palestra em espanhol. Dá 10 minutos, você já não tem mais a atenção que você tinha no começo, né? Por quê? Sim. Porque você perde de uma parte, perde outra. É a mesma coisa qualquer criança que tem um transtorno de aprendizagem. Então ele perde parte. Então no final da aula ele não tem. E aí ele vai perdendo também a atenção e a concentração. E aí muitas vezes ou ele entra num processo de reclusão mesmo, ou de isolamento, ou ele parte para a indisciplina. Entendi. E aí, Fabiana? Por isso que você falou, né? Aprontava, era isso mesmo? A questão para mim é a dificuldade, a zombaria na escola, o bullying, assim, a gente que estudou na época de 95, bullying não existia, né? Não existia, só não tinha o nome, né? Só não tinha o nome, não. O que mais existia era bullying, mas ninguém falava contra. Então, assim, tudo era motivo pra... E se você vai numa prova, que você vai mal na prova, ou que você vai ruim na prova, você é zoado. Só que também eu parti, até uma pergunta que eu queria fazer para ela depois, porque além da dislexia eu tenho muita hiperatividade. Então, como eu era uma criança muito hiperativa, chegava naquela primeira etapa da aula que a minha concentração já não ia, eu começava a brincar, a zoar, conversar com os caras, com o pessoal do lado, fazer uma bagunça na sala, entendeu? Tipo, sempre falava alto, então tava todo mundo bagunçando. Eu me destacava um pouco mais, então eu ia um pouco mais para esse outro lado da rebeldia. Mas, sim, também tem coisas que te desanima com você mesmo. Você vê que todo mundo tá fazendo e você não consegue, pera lá, né? E tipo, para uma criança passar por psicólogo, ainda mais naquela época, eu sou louco, eu sou doido. Imagino. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 35. 35 anos. E você percebeu que era dislexo ou a família... Acho que foi aí na faixa dos 14 a 15 anos. Começo da adolescência. Começo da adolescência, a rebeldia, né, em si. E assim, foi tarde. Então, desde os 6, 7, eu venho com todos esses tipos de tratamento. E não descobria como que era, lógico. Graças a Deus, hoje a fonoaudióloga me ajudou muito, até na profissão que eu tenho, que sou locutor também. Então, assim, tudo que eu fiz lá de base me serviu muito para hoje em dia, mas quando eu descobri que era dislexia e mudou o tratamento, só de eu ter descobrido já melhorou 50%. Depois, com o tratamento adequado, hoje a dislexia praticamente não me interfere. Interfere ainda em alguns casos, alguns momentos que são mais difíceis. Depois eu vou comentar sobre a prova da faculdade, né, que eu tive uma dificuldade muito grande com a relação da faculdade, mas no geral não me interfere quase em mais nada, porque a gente vive num mundo que facilitou muito, né, essas coisas. Sim. Quer fazer a pergunta para Patrícia? Patrícia, todo disléxico devidamente é hiperativo ou não necessariamente? São dois diagnósticos diferentes, Fabiano. A hiperatividade, ela vem de um déficit de atenção, que pode ser por hiperatividade ou por uma pessoa mais desatenta, né? Perfil hiperativo ou perfil desatento, tá? Aí é uma comorbidade que a gente chama. A pessoa pode ter só dislexia ou ela pode ter essa comorbidade, seria um déficit de atenção para hiperatividade. São duas coisas. Então, provavelmente você tem aí um diagnóstico duplo com uma exatamente comorbidade. Isso. A gente falando aí, se você falou da questão da inteligência, é muito importante que mesmo o que é hiperativo também vai ter uma inteligência preservada, tá? Então, e falando de diagnóstico, que tinha falado um pouquinho, na verdade a gente tem escritos desde 1900 e o termo de dislexia vem desde 1937. Então, mesmo quando você fala que você estudou e não tinha, a gente tinha o diagnóstico, não tinha, na verdade, profissionais capacitados, né? Infelizmente, a gente tinha um número muito pequeno de profissionais que se dedicavam a isso. Sim, entendi. E com todas essas características que estamos comentando aqui, quando é criança ainda, é muito fácil de se confundir, ou talvez eu esteja errado, com autismo ou TDAH. É possível isso? Sim, também. Na verdade, aí é um diagnóstico que a gente fala diferencial, né? Para a gente fechar um diagnóstico de dislexia, a criança tem que ter 9 anos completos. Ou ela ter cursado já 3 anos do ensino fundamental.
de uma forma boa, né? Não de uma forma deficitária, ou seja, ele estava na mesma escola, foi totalmente dedicado um trabalho a ele. Então a dislexia ela vem mesmo um pouco mais tardiamente esse diagnóstico. Os outros a gente consegue fazer em crianças mais novas. Então, um transtorno do autismo, né, do espectro autismo, a gente consegue fazer o diagnóstico com 1 ano, 2 anos de idade. O déficit de atenção um pouquinho mais velho, aí com 3, 4 anos, mas da dislexia a gente precisa ter, como ela está muito envolvida a questão da escrita, né, esse o diferencial, a gente precisa ter uma idade mais avançada e ter cursado o ensino. O disléxico, ele vai ser disléxico a vida toda. O que acontece é que a gente vai ter estratégias para que eles consigam conviver e melhorar o que ele tem de dificuldades aí. As inabilidades que a gente chama, a gente consegue melhorar com muitas estratégias. Sim, entendo. E também, se não tratar ou se não diagnosticar, acaba piorando mais? Na verdade, a gente não vai ter uma piora no quadro, né? Essa criança não vai ser, por exemplo, alfabetizada. O Fabiano foi alfabetizado. Dentro da dislexia, a gente também tem tipos de dislexia. Então, isso, algumas aparecem como um grau mais severo, e aí alguns não conseguem ser alfabetizados, e outros vão conseguir ser alfabetizados, mas ficam com muitas trocas que a gente chama ortográfica, que é a dificuldade com a própria regra, né, da língua. Então, o uso do S, 2 S. Então, é aquela pessoa que é fiel a como a gente fala. Então, ele escreve exatamente como a gente fala. Então, ele não consegue ter as regras. Então, essa pessoa, sem o diagnóstico, ela vai levar isso para a vida toda. E aí, muitas vezes, eles acabam criando estratégias que são deles pela própria dificuldade. Mas não que piore, não tem uma piora no quadro. Pelo contrário, uma melhora se tratar, né? Isso, exatamente. Se a gente tiver um tratamento, como ele disse aí, quando a gente detectou e o tratamento foi direcionado, você vai vendo que esse indivíduo vai melhorando no comportamento também, né? Parece uma coisa, a gente vai trabalhar a parte de aprendizagem e eles melhoram também no comportamento. Entendi. Fabiano, conta a sua experiência da prova lá do vestibular. Foi bem legal. Quando eu fui fazer vestibular para PUC, eu não ia falar o nome da faculdade, falei. Não tem problema, não tem problema. Fui fazer o vestibular, fiz o vestibular e eu tive uma prova totalmente voltada para dislexia. Então eu notifiquei a faculdade, fiz a minha prova, ela tinha um horário a mais, eu tinha à minha disposição uma pessoa que ela ficava digitando os meus textos, então assim, aquilo que eu falava, ela digitava, ela corrigia a parte ortográfica do meu texto. A PUC conseguiu avaliar totalmente o meu texto, o meu conhecimento, e eu passei no vestibular. Só que, porém, quando eu cheguei, qual era a minha expectativa? Como eu fiz um vestibular diferenciado, que automaticamente a faculdade já estaria se preparando para receber um aluno disléxico. E não cheguei a falar mais nada com a faculdade, nada, a gente não conversou, fiz o primeiro semestre inteiro. Na hora que chegaram as provas finais, meus professores olharam as provas, chamaram a que cuidava lá, a professora responsável lá, e ela veio conversar comigo. Eu falei pra ela, eu sou disléxico. Ela, nossa, mas a faculdade não me informou. Eu falei, olha, a faculdade não te informou, mas minha prova foi dislexia. Ela falou pra mim no momento, olha, sinto muito, Fabiano, mas a faculdade hoje não consegue te avaliar como disléxico, eu não tenho ferramentas pra isso. Então, tipo, na época, né, acho que isso já tem aí uns 8, 9 anos, mas teve um preparo para mim entrar na faculdade, mas quando eu entrei não tinha um apoio, aonde eu acabei cortando a faculdade e fiz um curso técnico, que para mim, eu descobri a minha área, fui para uma área que exigia menos a parte de texto, né? A locução, o teatro, foi muito por isso. Eu preciso arrumar uma profissão que fuja dessa parte de escrita e tal. Meu sonho, minha vontade era ser antropólogo, imagina o tanto que eu ia ter que estudar. Então acabou que, de uma certa forma, adaptando um pouco os planos aí. Entendi. Bem interessante, né? Patrícia, e em casa, tem algum exercício ou alguma atividade que possa cuidar melhor de tudo isso? Sim, deixa eu só complementar uma coisa que o Fabiano falou. Sim. Que é muito interessante, né? A gente tem uma lei que dá o direito do disléxico fazer uma prova diferenciada, né, na faculdade, para o vestibular, que é isso que ele contou para vocês aí, como é feita. Mas a gente não tem o preparo da faculdade para receber esse aluno.
né? Então, a gente ainda caminha muito lentamente aí para conseguir uma inclusão de fato. E aí muitos acabam recorrendo aos cursos técnicos, porque eles são extremamente criativos, né? E têm uma desenvoltura geralmente muito boa na fala, então eles acabam procurando uma profissão nesse sentido, porque tudo que precisa escrever vai ser muito sofrível para eles. Então, sim, isso é bem interessante. Hoje a gente tem alguns recursos aí, a gente tem alguns aplicativos onde você coloca no seu celular e o livro vai sendo lido para o indivíduo que é disléxico, tá? Hoje a gente tem alguns sites que tem o conteúdo todo escrito, mas ele tem o áudio. Para que é isso? Para esse indivíduo que tem dislexia, né? Mas a gente ainda caminha muito lentamente para uma inclusão de fato. Falando sobre o que a gente poderia, na verdade, no começo, né, na educação infantil, o que a gente faz é estimular bastante a parte de leitura escrita mesmo. Então, a mãe ler para essa criança. Nesse momento, a gente fica querendo muito que a criança leia, né, para nós. Então, é o contrário, você faz a leitura e para numa palavra que é um pouco mais simples para que a criança leia para você. E aí, você vai estimulando essa criança a leitura. E aí, dentro do trabalho direcionado, a gente tem as técnicas mesmo que são para trabalhar com o indivíduo disléxico. Então, toda profissional vai passar sempre uma atividade para casa, para que ele consiga continuar o trabalho, não só na terapia, mas para que ele consiga usar essa estratégia aí na escola e na vida toda, né, que é o importante. Bacana, bacana. Tem mais alguma pergunta? Várias. Tem várias. Tá, segura só um pouquinho. Tem gente que está fazendo perguntas aqui também, algumas nós já até respondemos no ar, tá? Então, para quem perdeu desde o início do nosso bate-papo, depois vamos lançar um podcast no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais, tá? Que é a página do Facebook da Rádio Energia Mix. Infelizmente, já está acabando o nosso bate-papo, né? Mas depois você pode acompanhar, então, nessa retrospectiva pelo podcast, né? Fabiano. Bom, uma pergunta, sim, que é o que eu sinto um pouco, até você comentou um pouco, mas citando um exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, automaticamente o cérebro dela desenvolve outros instintos. Com o disléxico, para mim, assim, eu sinto muito que é assim, e dá muito essa sensação, como eu tenho a dificuldade da escrita, eu desenvolvo outras questões de ouvir, decorar, gravar, memorizar as coisas muito maior. É exatamente isso? É exatamente isso. Na verdade, para a gente fechar o diagnóstico de dislexia, a parte visual tem que estar ok, tá? Se a criança usa óculos, ela tem que estar fazendo óculos, ela está fazendo uso do óculos no período da avaliação, porque é isso, parece que é uma coisa muito visual, né? Mas só com as letras. Então, ela vai ter muita dificuldade com a memorização visual com as letras, tanto que as adaptações de prova para quem tem uma dislexia, por exemplo, elas vão ter apoio de imagem. Então, por exemplo, você não lembrava lá de um termo que o seu professor te falava. Se colocar uma imagem para você, ela te ajuda a fazer, porque a sua memória ela é muito relacionada com a memória de imagens, não a memória de letras. Parece louco, né? Mas a gente tem tudo separadinho no cérebro. E aí a pessoa que tem dislexia, ela vai ter uma memorização da parte também oral muito maior. Então, tudo que você ouve vai ser muito mais facilmente guardado. Então, o disléxico tem uma memória para a questão oral maravilhosa, né? Então, você escuta uma história, você vai conseguir reproduzir essa história muitas vezes e com muito mais detalhes do que qualquer outra pessoa, né, que não tenha, por exemplo, a dislexia. Agora, se você lê essa história, o que você vai guardar dela, né, pela leitura, são bem menos informações por conta da falha na decodificação das letras mesmo, do contexto. Aquela ideia que às vezes o disléxico, para entender algo que ele leu, ele tem que ler 2 ou 3 vezes, né? Isso é bem comum. Às vezes, se eu quero entender algo escrito, eu tenho que ler 2 ou 3 vezes para eu conseguir entender o texto. Eu costumo fazer de novo você dizer, por exemplo, eu sei inglês, né? Mas eu sei o básico. E aí te dá um texto para você traduzir. Isso te consome uma energia tão grande que no final de uma folha você já não consegue mais. É mais ou menos assim para o disléxico. Quando ele termina de ler uma folha,
ele está exausto, né? Porque exige do seu cérebro um trabalho tão grande que você se cansa e você desiste. Olha, teve uma época do teatro que eu achei que eu era dislexo, viu? Sem brincadeira, não me entrava texto nem... Olha, eu rezava. Inclusive, eu tinha até uma diretora, né? Que ela também era psicóloga, ela fazia um trabalho fenomenal em presídios, né? E na época a gente estava ensaiando a peça Jornada de Orfeu, para apresentar dentro de um cemitério. Olha só, que coisa louca. E aí o texto é super poético, tem toda aquela filosofia, né? E aí você tem que entender as entrelinhas e transmitir isso também. Mas e quem disse que eu conseguia decorar alguns pontos chaves da peça? Quem disse? Gente, eu apanhei. Aí eu até perguntei para ela, eu sou dislexo? Ela falou assim, não, aparentemente. Tá? Não aparentemente. Mas a gente bater nesse papo aqui já fica muito mais claro, né? E quando eu estava pesquisando sobre o assunto, realmente deu um tilt aqui na cabeça, né? Sobre a dislexia, o TDAH e também sobre autismo, né? E aí até mesmo a senhora comentou que tem idades da qual pode se identificar quais são esses distúrbios, né? Aí fica mais fácil para a família entender por onde seguir, né? Fabiano? Na verdade, o diagnóstico dele, não existe um exame específico, né? Por exemplo, como um raio-x que dá o diagnóstico, né? São provas feitas. Então, por isso que muitas vezes a gente se encaixa em todos os diagnósticos mesmo, né? Aí a gente começa a ouvir, eu tenho isso, e aí a gente começa. Então, a gente pode ter, sim, comportamentos que são do disléxico, a gente pode ter comportamentos que são do autista e não ter essa alteração, né? A gente tem comportamentos de... Ou seja, eu ainda não escapei dessa possibilidade. Bem-vindo ao time. Ai, meu Deus. Achei que estava curado. Entendi. Fabiano, você sofreu muito bullying na infância com isso? Tanto sofri quanto pratiquei. É, né? Normal. Não, mas assim, era mais que aquela questão, porque depois que eu descobri que eu era, o que falavam não importava mais. Sim. Não adiantava eu querer explicar que as pessoas não iam entender. Então, aí que eu descobri? Quando eu descobri a dislexia, o trabalho que foi feito comigo não era tinha a parte escrita e depois foi feito um trabalho motor também, né? Parte motora, tal. E nesses trabalhos escritas, a Verônica, ela lia muita poesia para mim. Então, a minha psicopedagoga lia muito poesia, fez o que ela falava, né? Lia muita poesia. Eu comecei a escrever poesias sem colocar no papel, escrever textos sem colocar no papel, sem usar caneta. Sim. Né? E aí, com isso, eu ia falando as poesias, participando de sarau, fui me encaixando no meio artístico e fui saindo um pouco desse bullying. Então, aquilo, você era zoado e de repente o pessoal tá te olhando e falando, nossa, tem algo que ele faz muito bem. Educação artística que eu sempre ia muito bem. Então, assim, a gente vai driblando com essas coisas. E você passa do burro pra gênio. É mais ou menos isso, assim. Sim. Sim. Dizem, né, Patrícia, até me corrija, mas dizem que no corpo humano, se algum dos órgãos ou algumas das nossas eficiências não é executada, elas são recompensadas em outros, né, em outros estados. É verídico isso mesmo ou é só mito? Na verdade, o disléxico, ele tem todas as vias sensoriais íntegras, tá? Porque a gente tem uma dificuldade só no registro. E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba não desenvolvendo, mas é que aquela habilidade a gente não tem, então a gente faz o quê? Incentiva. O que a gente falou da escola. O disléxico já é bom no oral, ela acaba fazendo o quê? Incentivando ainda mais o oral quando ela faz a prova oral. Sim. Então ele vai deixando para trás e ele vai desenvolvendo cada vez mais o que ele tem de habilidade. Entendi. E a gente, quando não tem, por exemplo, uma dificuldade desse tipo, a gente vai desenvolvendo todas as habilidades conjuntamente. Né? A não ser que você se dedique a uma, quando a gente entra, por exemplo, na faculdade e faz a sua profissão. Mas quando a gente tem aí, por exemplo, um deficiente auditivo, ele não tem aquela via. Então não tem como você incentivar. Você incentiva ele a o quê? A ver. Então, sim, você acaba potencializando ao que ele já tem de habilidade e não trabalha o que ele não tem de habilidade. Tá certo. Patrícia, quero agradecer de coração, tá, a sua participação. Infelizmente já temos que encerrar aqui o nosso bate-papo. Fabiano também, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios, tá? Patrícia, hoje a senhora
acaba atendendo particular, atende em consultório, quer passar o seu recadinho também. O espaço é seu agora, Patrícia, pela participação. Eu atendo, sim. Eu atendo como funcionária do Centro de Dislexia de Santo André, no CAEM, né, onde a gente atende crianças que são da rede pública de Santo André, e trabalho aqui no Jardim da Saúde com um trabalho particular, no consultório particular. Bacana. Quer passar contato também do centro? Posso, sim. Eu tenho uma página no Facebook, que é Fonoaudiologia e Psicopedagogia Patrícia Figueiredo. E o meu telefone de contato é o 97640-7600. Perfeito. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Super obrigada pelo espaço. Parabéns a vocês por nos propiciar, divulgar. Eu sempre digo que a informação é o melhor caminho para que a gente consiga trazer a inclusão de fato para todas as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade. Eu que agradeço, Patrícia, tá bom? E aí compartilha também lá na comunidade, tá? Amanhã a gente já solta aí o podcast e assim acaba disponibilizando essa informação para todos, tá bom? Sim, muito obrigada. Boa Obrigado tarde você. para vocês. Ótima tarde, valeu. Fabiano, brigadão também. Aqui a gente finaliza, tá? Mas o nosso programa vai seguir até às 5 da tarde, tá certo? Compartilha também com os amigos. Obrigado, quer mandar beijos e abraços? Só agradecimentos aí, né? A nossa doutora que esteve com a gente, participação muito legal. Não sei se vai chegar a me ouvir, mas se chegar a minha psicóloga Verônica Paternoste também, toda a gratidão, né, a você também por essa oportunidade. É muito legal a gente falar de dislexia, né? É bacana demais, achei muito, muito válido. Valeu, galera. Beleza, é isso, gente. Esse é o nosso programa. Fica ligado.